Irmãos queridos, desejo ler Salmo 82, versículo 5 para nossa meditação. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Repetindo as palavras do salmista, eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Uma das características mais evidentes da ausência de Deus na vida de uma pessoa é a sua ignorância ante a palavra e o conhecimento da verdade do Senhor em sua vida. Elas voluntariamente preferem não saber, não discutir, não refletir sobre a vontade do Senhor e vivem numa cegueira quase que absoluta do que o Pai quer para as suas vidas. A falta de entendimento não nos permite guardar a lei do Senhor em nosso coração. Quando compreendemos a palavra, ela nos dá tranquilidade em nosso caminhar e não andaremos mais na escuridão, nem estaremos mais nas trevas que antes vivíamos. Por isso, queridos, estar na presença de Deus é o nosso lugar. No Salmo 84:10, vemos isso na vida do salmista quando ele declara: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Vamos ler novamente este versículo. Porque melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Se você ler todo o Salmo 84, verá belos poemas, na verdade um cântico de louvor e adoração, onde a cada verso nós vamos desfrutando e nos enchendo de alegria por estar na presença de Deus e no meio do seu povo. Habitar no lugar santíssimo, estar nos átrios do Senhor, é algo excepcionalmente maravilhoso. Não existe lugar melhor para estar do que estar na presença do Senhor. Não há melhor lugar para habitar do que na casa do nosso Deus, quando ali é um espaço de respeito absoluto. Os cânticos são de fato de adoração ao único que é digno de louvor e adoração, o nosso Deus, e não aos cantores, os irmãos, quando a palavra é ministrada tal como ela é, sem misturas e também heresias. Não podemos nos esquecer que o nosso louvor e a nossa adoração deve ser por usufruir do privilégio de estar na presença do Senhor Jesus. E estar na presença do Senhor significa arrepender, crer, adorar, ter comunhão sempre. Serão dias preciosos, dias que não se compara com os dias que passamos noutros lugares. Só existirá plenitude completa quando estivermos na presença de Jesus Cristo. Desta forma, o homem bem-aventurado é aquele que tem confiança em Deus, pois é feliz em todas as coisas, em todos os tempos, sobre quaisquer circunstâncias. Portanto, não há lugar melhor para estar e viver. É na sua presença que é o melhor lugar. É desfrutar da graça, misericórdia
e do amor que Ele demonstra todos os dias por nossas vidas. Diferentemente dos ímpios que andam nas trevas, eles nada sabem, não entendem, como diz o salmista. Em outra versão bíblica diz que os ímpios vagueiam em trevas, não conhecem o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo declara em Romanos 1,16. A declaração de todo aquele que crê é uma clara indicação de que a mensagem do evangelho é eficaz a todas as pessoas de todos os tempos, mas que essas pessoas devem buscá-lo. Não querem a maioria. O apóstolo Paulo referiu-se a esse tempo que vivemos, queridos, de dias maus, tempos trabalhosos. Segundo Timóteo 3:1-9, eles nada sabem, não entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. O profeta Abacuque, quando viu as dificuldades dos seus dias, também ele disse: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Abacuque 1:4. Os servos de Cristo Jesus de hoje são chamados a manter firmes a fé, mesmo no mundo de liquidez, querido, a fim de que, por meio de nossa fé, sejam capazes de vencer o mundo. O ímpio não consegue esta vitória, pois desconhece esta vitória que Deus nos dá, como descrito em Tiago 4:7. Ouçam: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O crente consegue vitória sobre o mundo e sobre o príncipe deste mundo, que é o diabo, porque primeiro ele sabe o que precisa ser e assim consegue a resistência ao diabo. O ímpio é dominado, escravizado pelo inimigo de suas almas. Falando sobre os crentes em Cristo Jesus, o apóstolo João disse em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Vamos entender o que João nos ensina, queridos. Há um povo que pertence a Deus, formado por aqueles que nasceram de novo, e a expressão mundo aqui designa sistema que se opõe a Deus e aos seus princípios. E este mundo está, por um tempo e em certa medida, sob o comando de Satanás. Ficará sobre o seu comando até o dia do juízo final, ou seja, no período do milênio, ele também estará amarrado. Mas, queridos, com o encerramento da história humana, o diabo e todos aqueles que rejeitaram a Jesus serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, como relata o próprio Senhor Jesus. Sendo assim, a advertência para o crente resistir o diabo é compreendido como uma forma de alertar a igreja a resistir os meios pelos quais o diabo atua no sistema, na política, em todas as áreas da vida humana na Terra. Nesse caso, nós somos desafiados a resistir esse espírito maligno que atua nas vidas e na terra. Somos vencedores, conforme o apóstolo ensina em 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra mundo na Bíblia tem algumas variações,
mas aqui ela vem do grego cosmos, que literalmente quer dizer algo ordenado ou sistema mundano. Esse sistema representa muito bem o espírito do anticristo, cuja principal marca é a de ser contra tudo que se chama Deus, como ensina Paulo em 2 Tessalonicenses 2:4. Este mundo, portanto, é inimigo de Deus, do seu povo e da sua palavra. O mundo a ser resistido é o sistema vigente, implantado pelo Deus desse século, o diabo, como disse Paulo em 2 Coríntios 4:4, cuja marca principal é a de oposição a Deus e aos seus princípios, e é somente pela fé genuína que o crente poderá resistir adequadamente a este mundo, honrando a Deus e cumprindo a sua missão, mesmo no mundo que insiste em viver sem Deus, pois eles nada sabem nem entendem, andam em trevas, como eu já li. Mas o crente, por si mesmo, não é capaz de resistir aos ataques investidos do sistema mundano atual. Ele precisa usar os recursos que Deus nos deu, como lemos em 1 João 5:4, que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Observe que o apóstolo não é genérico na sua expressão sobre a fé, mas bem específico ao escrever a nossa fé. Ou seja, não é qualquer fé, mas uma fé especificamente tratada como aquela que foi dada aos nascidos de Deus, conforme o próprio João argumenta. Esta fé é descrita da seguinte forma por Judas na sua epístola, que tem apenas um capítulo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Versículo 3. Portanto, a fé a que se refere João como a vitória que vence o mundo, queridos, é a que foi dada exclusivamente aos servos do Senhor, isto é, aos que se submetem à sua palavra, à sua vontade. Agora observe a leitura de Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A ideia de autor, como lemos aqui, é a mesma de alguém que gera, que produz ou ainda traz à existência algo ainda desconhecido. Logo, Jesus é quem produz a fé. Ele é a sua fonte original. Já a palavra consumidor traz a ideia de finalidade, objeto final, fim de alguma coisa. Sendo assim, a fé que começa em Jesus termina também nele. Assim, querido irmão, a fé que possuímos é uma dádiva do Senhor, ou seja, é Ele quem a entrega a alguém, conforme se lê em Efésios. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem do Senhor, firma-se nele e cumpre o propósito de glorificá-lo. Se você lê atentamente o texto de Efésios 6,16, cujo contexto é tratado entre a batalha espiritual em que o crente está envolvido,
Diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O texto é claro, sem informar que a fé cumpre um papel semelhante ao de escudo, dando ao crente as condições necessárias de defesa, isto é, de resistência aos ataques do diabo. É só por esta fé, queridos, que o crente alcançará vitória, pois ela garante-lhe a firmeza necessária para resistir ao sistema atual que luta contra tudo que é de Deus, tentando distrair o crente com as suas ofertas. A fé que vence o mundo dá ao discípulo de Jesus Cristo as condições necessárias para que ele não perca o caminho e assim possa terminar a corrida tendo resistido o diabo, vencido o mundo e alcançado a coroa da vida eterna, sem ter perdido o amor por Deus e pela sua palavra. Amém? Vamos orar. Glória, honra, louvor a ti pertence, ó Altíssimo Deus, onisciente, onipresente, El Shaddai, poderoso Deus. O Senhor é a razão do nosso viver. A tua graça, a tua misericórdia está sobre nós. O Senhor nos colocou em nossos corações fé suficiente para sabermos que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá aos céus, ao Pai, a não ser por Ele. Hoje temos esse entendimento e seguimos o Senhor prazerosamente, aborrecendo o pecado, ficando longe daquilo que entristece a Deus, procurando sempre viver uma vida de santidade e de compromisso. Ajude, Senhor, a cada ouvinte da Tua palavra a viver hoje como se fosse o último dia de sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe ricamente, abençoe também o seu lar, meu querido irmão e irmã. Existe um lugar onde não vou chorar. Lá não existe a dor, tristeza não haverá. Diante do trono
em